Olá amigos, sou eu aqui novamente, né? Hoje para falar mais um pouco da minha vida, tá bom? Quero agradecer as pessoas que já inscreveram no meu canal, tem 53 inscritos, graças a Deus por isso. Gostaria que vocês que ainda não assinaram no meu canal, por gentileza, pessoal, assina aí no meu canal, curtam, compartilhe, comente, coloque o sininho de notificação, para na hora que eu colocar outro vídeo, você já poder me acompanhar. Tá bom? Pessoal, hoje eu vim falar de um assunto, de um tema muito polêmico, que também fez parte da minha vida, que é falar sobre depressão. Bem, pessoal, hoje eu vou tentar resumir o máximo, porque às vezes a pessoa não quer ficar ouvindo um vídeo muito longo, mas a história minha é tão comprida que não dá para contar assim tão rapidinho. Outro detalhe também é que vocês vão ver o reflexo da luz nos meus óculos, pessoal, mas eu não enxergo direito, então não adianta eu tirar meu óculos que vai ficar ruim para mim, tá bom? Então me perdoe por mais essa. Bem, deixa eu falar com vocês, é o seguinte, a depressão, ela é um sentimento inexplicável para quem já teve. Eu comecei tudo isso, quando começou tudo isso na minha vida foi na minha infância. Eu fui criada em uma fazenda, né? Eu nasci numa fazenda, fui criada na fazenda. Eu sou a segunda filha de 9 irmãos. E o que aconteceu, pessoal? Eu cresci numa família muito simples, uma família muito pobre, que passou muita necessidade, principalmente em relação a alimentos, vestimenta. Bem, pessoal, minha mãe lavadeira, meu pai vaqueiro, e você sabe que quem mora em fazenda nem sempre, pessoal, tem aquele conforto necessário, porque quem mora em fazenda tem um tempo, que é o tempo do plantio e o tempo da colheita. Então, nesse tempo do plantio, a gente passa muito apuro. E naquela época havia uma seca muito grande. Nossa, às vezes na época tinha uma época que não chovia, então era seco, muito seco. Então faltava tudo, tanto alimento pra gente como alimento para os animais. E eu lembro que a gente morava numa baixa assim, e as vacas daquele dono da fazenda passavam no alto e a gente ficava torcendo para uma vaca daquela escorregar, cair, quebrar uma perna para poder o dono da fazenda matar para a gente poder comer carne. Olha que coisa de doido, né? Bem, aí pessoal, durante o dia eu levava uma vida normal como qualquer outra criança. Só, pessoal, que quando chegava a noite, sem que meu pai, minha mãe, minha família soubesse, eu chorava muito. Eu chorava muito sem saber por que motivo eu tinha tanta tristeza dentro de mim. Quando o dia amanhecia, totalmente mudava. Então ninguém sabia o que tinha acontecido comigo. E eu crescia até os meus 15 anos vivendo assim. Todos os dias eu passava por essa situação, todos os dias. Tinha muito medo, eu tinha um verdadeiro pavor de bicho peçonhento como cobra. E morava naquelas casas da fazenda que tinha telha, não tinha forro, não tinha laje. Então, e o medo das cobras entrar por baixo ali e me pegar. Então, eu já cresci com um pouco de síndrome do pânico, né? E eu sempre, nossa, durante o dia, às vezes eu ia para a beirada dos rios lavar louça, o medo de cobra. Eu vivia apavorada porque eu sempre tive muito medo desses bichos. E eu cresci assim, pessoal. Aos meus 15 anos de idade, eu tive que vir para a cidade, a capital mineira de Belo Horizonte, e lá eu fui ser babá de 2 crianças. Nesse tempo eu tive que vir embora para ajudar minha mãe a cuidar dos meus irmãos financeiramente. A gente trabalhava, as filhas mais velhas iam trabalhar fora e mandar uma ajuda financeira todo mês para os pais que moravam na fazenda. E foi isso que aconteceu comigo. Eu vim para Belo Horizonte e meu outro irmão foi para outra cidade. Bem, pessoal, aí que a minha vida complicou mesmo. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu fui morar com uma família e cuidar de 2 crianças. Você imagina, uma moça de 15 anos totalmente já desestruturada emocionalmente, que já tinha depressão, mas eu nem sabia o que era isso, e fui morar com pessoas, cuidar de 2 bebês. A menina tinha 6 meses e uma tinha 3 anos, me parece. Então, pessoal, dentro daquela capital foi que agravou muito essa depressão. Eu morei 12 anos dentro de Belo Horizonte. Durante esses 12 anos, em crise, depressão. De dia eu era uma pessoa, de noite eu era outra. Tinha dia, pessoal, que eu torcia para que o dia não amanhecesse, porque quando eu via a claridade das janelas, eu já ficava triste. Nossa, o dia amanheceu, eu vou ter que enfrentar os problemas. E, gente, foi essa vida durante, assim, muitos e muitos anos sofrendo com depressão. Ninguém sabia o que você passava comigo. Ninguém sabia. Era só eu e Deus. Eu ficava com a minha boca fechada, não falava para ninguém, sofrendo calada. Até que eu comecei, quando eu já fui ali para os 18 anos,
eu já comecei a tomar outros tipos de atitude. Porque o depressivo, ele é assim, ó. Cada tempo que passa, vai ficando mais grave, mais grave, mais grave. Mas normalmente ele não deixa aparecer para as pessoas que ele está com aquele problema. Ele fica escondendo o tempo todo. E aí eu comecei a tentar me matar, tentar suicídio. Olha só que coisa, né? Comecei a tentar suicídio. Lá em Belo Horizonte tem um rio que chama Rio Arruda. Eu ia para a beirada desse rio, pessoal, escondidinho dos meus patrões, que eu morava com eles, e eles não sabiam, mas eu levava uma faca comigo e ficava tentando cortar meu pulso ali. Ali eu falei, graças a Deus que Deus não deixava cortar, mas eu ficava com o pulso tudo arranhado, tentando cortar meu pulso, tentando me matar, tentando pular, que pensava em pular dentro daquela água. Enfim, era uma loucura, era um tormento aquilo ali, chorando. Quer dizer, correndo risco de todos os jeitos, né? Depois, mais tarde, eu comecei a querer ir para a passarela do shopping, que também era perto, e tentar pular lá de cima, lá embaixo. Mas assim, eu falei que Deus, ainda que eu não conhecia a palavra de Deus nessa época, eu falei, mas mesmo assim, Deus tinha misericórdia e não me deixou eu fazer isso. E isso foi por muito tempo, muito tempo. Aí teve uma época que eu tomei remédio, fiquei 3 dias dormindo nessa época. Assim, ninguém sabia o que estava acontecendo, nem meus patrões. Eu fiquei 3 dias dormindo, olha só, entendo de morrer, né? Passou o tempo e aquilo só se agravando, só se agravando. Eu não conseguia gostar de ninguém, eu não conseguia me aceitar. Eu olhava pra mim, achava que eu era muito feia, achava que eu tinha cheio de defeito. Ó, se eu arrumasse uma paquerinha pra mim poder sair com essa pessoa, gente, olha que complexo, besta que eu tinha. Eu não saía de dia porque eu falava que se eu saísse de dia, o rapaz ia ver as imperfeições do meu rosto. Olha que loucura, coisa de cabeça mesmo, né? Aí eu fui pra... Aí o tempo foi passando, até os meus 24 anos. Quando eu fiz 24 anos, eu estava para casar na época, né? Arrumei um namorado, ele queria casar, ele era um pouquinho mais velho do que eu e tudo, mas ele queria casar. Mas eu não conseguia me decidir, tomar decisão assim na minha vida, né? Eu não conseguia gostar de ninguém, eu não conseguia ter paz, era uma vida de muito tormento, de muito choro, de muita tristeza, sabe? Mas sempre de dia sorrindo para todo mundo. Aí, pessoal, até um dia que eu resolvi largar esse namoro, largar esse casamento pra lá, eu falei, eu vou me embora. Minha mãe tinha mudado já aqui nessa época, ela mudou aqui pro estado de São Paulo, né, pro interior de São Paulo, e eu resolvi que eu ia vir embora pra cá também. Eu falei, eu vou me embora que às vezes eu melhoro dessa doença, né, quem sabe eu não fico boa, às vezes eu estando perto da minha mãe, quem sabe isso não melhora. Então, pessoal, eu vim pra cidade que eu moro hoje. Chegando aqui, fiquei um tempinho até boazinha, né? Aí eu arrumei um serviço para trabalhar na cidade de Ribeirão, a cidade vizinha, né? Aí no interior também de São Paulo. O que aconteceu? Eu só vinha aqui no Pontal a cada 15 dias. E aí, pessoal, lá eu voltei de novo a ter as crises, porque a minha patroa, ela viajava muito, então eu ficava muito só naquele apartamento. Aí eu resolvi aí eu queria todo dia, eu trabalhava no 14º andar, eu ia pro 14º andar, queria pular lá embaixo. Eu chegava a me ver cortando a rede de proteção lá do apartamento e caindo lá embaixo. Aí eu peguei e tomei a decisão. Foi esse dia que eu tomei a decisão na minha vida. Eu já estava assim, muito grave, muito grave. E tinha uma senhora que hoje também Deus já recolheu. Ela trabalhava junto comigo. Aí ela sempre me convidando para ir na igreja, para ir na igreja, para ir na igreja. Eu nunca quis ir. Aí, pessoal, o que aconteceu? Aí quando eu vi que eu estava muito grave mesmo, que eu estava querendo tirar mesmo a minha vida, eu tomei a decisão que eu ia para a igreja. Aí eu fiquei ouvindo os testemunhos da minha mãe, que a minha mãe começou a contar umas coisas para mim, que ela tinha vivido, que ela tinha ouvido através do rádio, as orações da igreja que eu congrego hoje, no caso, né? Ela falou para mim que ela tinha sido curada, porque ela tinha um vício e ela foi liberta desse vício, então ela me contou isso aí. E eu fiquei com aquilo no coração. Aí eu tomei a decisão que eu ia para a igreja, pessoal. A partir daquele dia que eu fui para a igreja, que eu entrei dentro daquela igreja, que na época era assim, bem no centro mesmo de Ribeirão Preto, né? Eu tomei a decisão de ir para aquela igreja. Quando eu entrei naquela igreja, irmão, sabe, pessoal, a sensação que eu tinha é que o próprio Deus estava ali, porque ele me recebeu com os braços abertos. Ali eu cheguei ali, pessoal, sentei nas primeiras cadeiras, logo que eu entrei assim na porta, mas eu chorei, abri meu coração ali aquele dia, né? E a partir daquele dia, pessoal, eu fui só assim, colocando diante de Deus, comecei a participar das reuniões frequentes, comecei a participar das campanhas, comecei a participar das orações, passei a me interessar a querer fazer a obra, e fora, pessoal, que eu tinha também um vício do cigarro que eu fumava também.
E daí Jesus me libertou disso. Eu lembro que eu batizei era 15 para as 4 da tarde, eu fumei até 15 para as 4 da tarde. A partir do momento que eu passei pelo batismo, Jesus totalmente me restaurou, me libertou. E outra coisa mais importante, pessoal, que a partir da época que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu entrei naquela igreja e acabou o desejo do suicídio. Pois bem, você já sabe nos outros vídeos que eu conto sobre o divórcio, sobre a separação, sobre tudo isso, mas eu nunca mais na minha vida tive desejo de tirar a minha vida. Muito pelo contrário, hoje eu tenho paz para dormir, eu tenho alegria de verdade, hoje eu sou o que a Bíblia diz que eu sou feliz. Tá, pessoal? Eu me aceito, eu me amo, com todas as dificuldades que eu passei, nada disso me afetou novamente. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você crê em Jesus, Ele faz essa obra. A mesma obra que Ele fez na minha vida, Ele faz na sua e ainda faz maior. Tá certo, pessoal? Eu vou encerrar meu vídeo por hoje. Agradecido, espero que se você estiver passando por algum momento como depressão, que eu acabei de falar, tem cura, tá bom? Tem cura, não fique sozinho, peça ajuda, vá buscar oração, busque Jesus, se cuide, tá bom? Quero mandar um abraço para todos vocês, pessoal, que já assinou no meu canal, um grande abraço para vocês que vão assinar, tá bom? Muito obrigada mesmo, em nome de Jesus.